Que negócio é esse, Sebrae? 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 Olá, pessoal! Está começando o episódio 43 do podcast Que Negócio é Esse, Sebrae? Dando sequência à nossa segunda temporada sobre segmentos e nichos de mercado, hoje vamos falar sobre negócios sociais. Nesse bate-papo, você vai entender como é possível transformar problemas sociais ou ambientais em negócios viáveis, que além de darem lucro, impactam positivamente uma comunidade ou a própria sociedade, gerando emprego e renda para milhares de famílias. Eu sou Camila Campos e se liga, porque vamos explicar tudo o que você precisa para tirar seu projeto do papel. E quem vai explicar na prática como é empreender em um negócio de impacto social é Cadu dos Anjos, fundador e presidente do Centro Cultural lá da Favelinha, do Aglomerado da Serra. Para quem não sabe, o Aglomerado da Serra, que fica localizado na região centro-sul da capital mineira, é atualmente a maior favela de Minas Gerais, com mais de 120 mil moradores. Só para contextualizar, lá da Favelinha surge em 2015, com a proposta de oferecer oficinas de rap e criar uma biblioteca comunitária. Hoje, se transformou em um centro de formação educacional e cultural que, além de mudar a realidade de muitos jovens, gera oportunidade de trabalho para 300 moradores da comunidade. É uma satisfação poder contar essa história de sucesso do Lá da Favelinha no Que Negócio é Esse, Sebrae? Seja muito bem-vindo ao podcast do Sebrae Minas. Ai, tô feliz demais de estar aqui e simbora. Falar da favelinha é uma das coisas que eu mais gosto de fazer nessa vida. E para esclarecer nossas dúvidas sobre esse modelo de negócio e como empreender nesse segmento, Evandro Carmo, analista do Sebrae Minas, está de volta ao nosso time de especialistas. É um prazer estar aqui de novo com vocês para a gente falar desse segmento de empreendedorismo que é tão importante, né? E eu acredito que cada vez mais a gente precisa intensificar a discussão sobre esse assunto para que as empresas entendam, né? Que a gente consiga desmistificar de fato como é empreender em negócio de impacto. Projetos de empreendedorismo social impactaram positivamente 622 milhões de pessoas ao redor do mundo, segundo o relatório da Fundação Schwab, plataforma global que promove e apoia modelos inovadores nesta área. Nesse mesmo relatório, a gente ficou conhecendo os 10 países com mais projetos nessa área. São eles: Brasil, Etiópia, Índia, Quênia, México, Nigéria, África do Sul, Tanzânia, Uganda e Estados Unidos. Não é à toa que essa modalidade de empreendedorismo tem se expandido no país, se consolidando como tendência pelo potencial que possui em desenvolver produtos e serviços inovadores que amenizam problemas em setores como saúde, educação, habitação e meio ambiente. Isso porque, quando unimos uma oportunidade de negócio a um olhar de impacto socioambiental, os resultados positivos gerados conseguem ser ainda maiores. Mas vamos entender primeiro sobre o que são os negócios sociais. Evandro, você poderia esclarecer para a gente as diferenças de um negócio social para um tradicional? Claro. De acordo com o que diz a teoria, a principal diferença de um negócio tradicional para um negócio de impacto social é quando ela é tradicional, a busca pelo lucro está acima de qualquer coisa. E quando a gente fala de um negócio de impacto, a gente precisa olhar para o impacto que esse negócio produz na sociedade. De fato, assim, o que ele vai construir, como ele impacta positivamente a vida das pessoas. Então essa é a principal diferença entre um negócio de impacto e uma empresa tradicional. A gente tem num primeiro modelo o lucro acima de qualquer estrutura, obviamente obedecendo todas as questões legais, e num negócio de impacto, o impacto positivo que essa empresa causa é mais importante do que o lucro. Mas todas lucram. Todas lucram. Cadu, já demos um spoiler sobre como foi criado o Lá da Favelinha, mas eu queria que você contasse pra gente como tudo começou, a motivação e quando você percebeu que essa ideia em ajudar os jovens do Aglomerado da Serra poderia se tornar um empreendimento. Num grande resumo, porque é muita estrada, né? Eu começo o Lá da Favelinha em janeiro de 2015, a partir de uma necessidade de mostrar o aglomerado de uma outra forma, diferente da mídia tradicional que só mostra violência, tiro, porrada e bomba. E isso não chega a ser nem 3% do que a gente produz lá dentro, né? Favela é uma grande potência econômica. E ali eu venho do duelo de MCs, do Viaduto de Santa Teresa, já fazia sarau de poesia pela cidade, sarau vira-lata, que era muito bem quisto. Trabalhei com Giramundo Teatro de Bonecos durante 6 anos, rodei o Brasil inteiro. E ele era bem jovem, tinha grana e não tinha grandes responsabilidades, mas me faltava algo. E eu via que tanto a mídia tradicional sempre falando de violência e na prática da economia da comunidade, as pessoas sempre trabalhando, na grande maioria, em subempregos. Nada contra quem é faxineiro,
faxineiro, quem é pedreiro, quem é porteiro, mas será que a favela sempre só vai produzir isso? Será que nosso corpo só consegue ser esses ofícios? Eu quero que de lá da favela saia astronauta, piloto de Fórmula 1, advogado, juiz, técnico de som, jornalista, radialista, sabe? Consultores, e a gente tem potencial para isso, né? Daí veio a necessidade. Eu aluguei um espaço de 6 por 8 metros quadrados. Logo no primeiro evento que eu fiz foram mais de 1.000 pessoas. Aí eu vi que era uma potência e a partir daí surgiu todas as oficinas, aí veio a necessidade de ter grana. Eu comecei a produzir os eventos, sempre criando nomes divertidos, né? A Disputa Nervosa, que é uma batalha de danças do funk. Mais tarde a gente já se apresentou na Europa, já fez vários festivais aí pelo Brasil afora. Tem o Favelinha Fashion Week, que é um desfile de moda no Beco Passarela, onde as pessoas da comunidade desfilam, mostrando que nossos corpos plurais podem estar na passarela, literalmente que o beco chama passarela, né? E daí tá esse sucesso que tá hoje em dia. Os negócios sociais pertencem a um setor que ficou conhecido como 2.5. Por que esse nome? A economia ela é dividida em 3 setores principais. A gente tem o primeiro setor enquanto as instituições governamentais, né, que sustentam aí o processo econômico como um todo. A gente tem o segundo setor, que são as empresas, são as instituições que produzem e empregam pessoas. E a gente tem o terceiro setor, que são constituídos por ONGs e por organizações que trabalham em prol da sociedade. Os negócios de impacto, eles estão localizados no setor 2.5 por misturar um pouco do conceito da empresa. A gente vê isso até na fala do Cadu. Eu tenho uma empresa, eu emprego pessoas, eu faço a economia da minha comunidade girar, mas tem o olhar social também, que é muito comum do terceiro setor, das ONGs, que é se preocupar com as pessoas, que é arrecadar recursos para empregar pessoas, para tentar diminuir um pouco as diferenças sociais que existem entre essas pessoas. Então esse setor 2.5, porque embora ele também busque o lucro, ele busca empregar esse lucro para projetos e ações sociais, com o objetivo de diminuir a pobreza e dar possibilidade de crescimento para pessoas que estão localizadas nessas centralidades. Agora, como lá da favelinha se insere nesse mercado de impacto social, Cadu? A gente está impactando muitas pessoas, né? Ano passado, no pior momento da pandemia, a gente teve um projeto com um patrocinador incrível, que não veio através de edital, foi uma verba direta. Ele investiu 5.400.000 e a gente conseguiu produzir 2.000 marmitas por dia, 6.000 cestas básicas por mês, 60.000 máscaras durante esses 3 meses. Isso a gente empregou mais de 300 pessoas. A gente chegava nos açougues da comunidade e falava assim, eu quero 100 mil reais de carne essa semana. E o dono do açougue começava a chorar, porque ele estava ali no meio da crise, do desespero. E nisso a gente está falando de empregar as pessoas da comunidade. Eu tenho vários dançarinos, dançarinas, modelos. Eles não iam ter emprego tão cedo ali naquele primeiro ano de pandemia, né? Então a gente colocou eles para distribuírem essas marmitas. Nossos pais, nossas mães que eram motoristas, a gente colocou para fazer esse transporte. As nossas tias, mães, tudo mais, a galera da cozinha foi pra cozinha. Isso é impacto de verdade. Odeio ser tratado como um bom samaritano, como um assistencialista. Eu não gosto disso, sabe? Eu sinto que a minha missão na periferia, da onde eu moro, onde eu construí minha casa e não vou sair de lá nunca, saca? É gerar oportunidade, gerar renda e fazer com que as pessoas dali tenham orgulho dali, não romantizando a pobreza. Eu odeio a pobreza, eu odeio a miséria. Eu quero que todo mundo viva bem, né? A gente tem recurso e tecnologia suficiente para isso. E foi muito lindo, assim, com números, que números impressionam os adultos, né? Como o Pequeno Príncipe fala. E a gente conseguir mostrar isso num momento tão delicado, porque eu nunca vendi esse discurso da ajuda, do assistencialismo. O meu discurso sempre foi, vamos ganhar dinheiro, gente. A gente, né? Não tem como a gente ficar batendo na tecla de empoderamento se a gente não tem dinheiro para vir numa reunião de empoderamento, fazer um podcast para falar de empoderamento, saca? Essa que é a principal diferença, sabe, Camila? Observa a fala do Cadu agora. O trabalho que ele realiza no empreendimento que ele possui não é um trabalho assistencialista, não é um trabalho de ONG, não é um trabalho de terceiro setor. Muito embora ele se preocupe com questões que estão localizadas no terceiro setor. É uma empresa que busca, além de empregar, distribuir renda e fazer com que as pessoas se empoderem, né? Dar chance, dar oportunidade para as pessoas que nem sempre têm oportunidades. Essa que é a principal diferença quando a gente fala de uma empresa que se preocupa ou que está localizada num segmento de impacto social. Ele produz riqueza, ele produz renda, ele busca empregar pessoas, ele se preocupa com situações que são situações de impacto. Eu acho que essa que é a principal diferença, assim, de uma empresa tradicional. Não que as empresas tradicionais também estejam equivocadas no seu segmento, só que é o perfil
dessa empresa, a necessidade dessa empresa de olhar também para o ambiente em que ela está inserida e promover naquele ambiente desenvolvimento. Agora, além de áreas como a cultura e a educação, como é o caso do Lá da Favelinha, em quais segmentos de mercado os negócios de impacto aparecem como boa oportunidade para quem quer empreender? Evandro. São diversos segmentos, né? O que é necessário observar para ser uma empresa de impacto é necessariamente resolver um problema social. Então, para que o empreendedor que está nos ouvindo aí busque, quero empreender nesse segmento, como que eu faço? Eu vou olhar para os problemas de uma comunidade, eu vou olhar para os problemas sociais que existem e vou criar a solução para esses problemas. A gente tem empresas, por exemplo, que talvez nem saibam que estão resolvendo um problema de impacto social, que também são empresas do setor 2.5, mas empresas, por exemplo, que trabalham com reciclagem, estão ligadas ali às questões ambientais, empresas que produzem alimentos e distribuem esses alimentos numa modalidade sustentável. Então, assim, não existe um setor específico. Eu preciso olhar para quais são os problemas que a minha comunidade, que o meu local, né, da onde eu estou inserido, ele passa e eu crio soluções para resolver esses problemas. Nos últimos 13 anos, o número de negócios de impacto no Brasil e no mundo tem aumentado. Um levantamento do Sebrae em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, identificou mais de 800 negócios de impacto social em todo o país. Evandro, para quem quer empreender nesse mercado, por onde começar? Eu acho que o principal ponto para quem quer empreender nesse mercado, né? Vou pegar a trajetória do Cadu aqui. Cadu, se você me permite como exemplo. Uma empresa nasce para quê? Para resolver problema. Aí eu não estou falando só de empresas de impacto. Ela precisa olhar de quem ela resolve problema, para quem que eu gero valor. Nesse caso, essa empresa que está localizada no setor 2.5, que não é um setor formal da economia, né? É uma metáfora que foi construída para explicar esse negócio, olha para um problema, porém um problema de impacto. Seja um problema de impacto no meio ambiente, seja um problema de impacto social. No caso do Cadu, né? Eu não quero ser assistencialista, olha a fala dele. Eu quero ser uma empresa que dá oportunidade às pessoas, para que essas pessoas consigam também visualizar outras realidades que não as realidades óbvias. Então, para quem quer empreender nesse segmento, ela precisa primeiro pensar qual problema eu resolvo, para quem que eu resolvo esse problema e qual vai ser a fonte de recursos que vai sustentar essa modalidade. Hoje existem diversos editais que ajudam e que apoiam essas empresas, né? É o que a gente chama de ecossistema. Esse ecossistema de impacto, ele cresce cada vez mais. Mesmo as empresas que estão localizadas só no segundo setor, elas olham para a comunidade e elas veem a necessidade de devolver a essa comunidade tudo aquilo que ela usufrui. Então existem editais para apoiar negócios nesse segmento. Então, o primeiro passo, eu vou olhar para qual problema eu resolvo. Segundo, eu vou entender se esse problema é um problema de impacto, se esse problema de fato é um problema das pessoas. A partir daí, eu crio soluções para resolver esses problemas e busco, né, fontes de financiamento para sustentar esse modelo de negócio. E aí, na oportunidade desse negócio dar lucro, essa empresa utiliza desse lucro para ampliar suas operações. Então, mais ou menos assim a sistemática de um negócio que está localizado nesse setor 2.5. Para quem está meio perdido, onde buscar ajuda para abrir um negócio social? Tem diversos canais, né? Eu acho que até uns 5 anos atrás era pouco conhecido essa modalidade de negócio, mas uma das empresas que construíram isso, né, foi até uma das empresas do ganhador do Nobel da Paz, Mohamed Yunus. Ele construiu, né, uma política de microcrédito para essas empresas. Então, hoje, instituições como o Sebrae, existe a Yunus Brasil também, são instituições que têm foco específico em apoiar e assistir empresas nesse setor segmento, para causar impacto, para resolver problema. Principalmente falando de uma empresa como o Sebrae, que se preocupa com as micro e pequenas empresas, a gente está falando talvez da razão de existir, de promover o desenvolvimento econômico na localidade onde essas empresas estão inseridas, promover a economia circular, que é isso que o Cadu contou no exemplo dele. Olha, eu fiz uma compra no açougue local, então a gente está fazendo com que dinheiro e renda circulem na nossa comunidade, empregando as pessoas naquele território. Cadu, como foi o processo de formalização do Lá da Favelinha? Vocês tiveram alguma dificuldade em relação à legislação nesse tipo de mercado? Muita, porque a gente esbarrou numa questão primordial que é o IPTU. A gente não tem IPTU na favela. Então eu tive que primeiro arrumar um endereço em um lugar que tivesse IPTU para criar um escritório, um endereço de correspondência. E só depois de 2 anos agora que nossa ata está vencendo, a primeira ata, a gente conseguiu convencer a prefeitura de legalizar o imóvel. E aí foi um processo também demorado, de todo um dossiê e tal. Mas eu aconselho
todo mundo que está ouvindo a formalizar seu negócio. Porque quando eu falo desse patrocínio extraordinário que a gente teve ano passado, ele só aconteceu porque a gente estava formalizado. E antes disso, a Favelinha vai completar 7 anos, né? A gente tá indo ali pro 2º ou 3º ano de formalização, mas antes disso a gente bateu muito na trave, sabe? Sempre acontecia, tem uma ementa parlamentar aqui que precisa de CNPJ, a gente não tem, bateu na trave. Tem uma empresa tal que tá querendo doar os lucros aqui, não tem, bateu na trave, sabe? Então é muito importante pro empreendedor formalizar. E para quem ainda não consegue, né, ter uma associação, ou ter uma ONG, ou ter uma empresa, abre um MEI, é um microempreendedor individual, que isso já auxilia muito, assim, várias questões. Você conseguir emitir uma nota, ter vários direitos legalizados ali, né, e por aí vai. Já que estamos falando de formalização, a nossa ouvinte Rai Oliveira, fundadora do Guinada Social de Belo Horizonte, enviou pra gente uma dúvida sobre o assunto. Olá, eu sou a Rai Oliveira, fundadora do Guinada Social, sou aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, e eu queria entender quais são as possibilidades do mercado para quem é empreendedor social, atende o público jovem com uma abordagem empreendedora e que quer trabalhar de forma autônoma sem precisar formar uma ONG ou algo mais burocrático. Então, Rai, vou até pegar como exemplo o Cadu aqui, né? Um dos primeiros passos, assim, para uma empresa que quer expandir suas operações é se formalizar. A gente sabe, né, na prática, que existe um processo, né, de ideação, de construção dessa empresa, e o empreendedor vai entender ali todas as questões legais que ele vai estar sujeito uma vez que ele se formalize. Mas não existe uma grande empresa ou uma empresa que tem uma operação tão bem estruturada que consiga não se formalizar. Eu vou pegar o Cadu como exemplo, como eu disse anteriormente. O Cadu, ele contou pra gente a história dele, onde ele só conseguiu necessariamente ampliar a operação da empresa dele, receber algumas doações para aplicar no negócio dele, a partir do momento em que ele tinha CNPJ. Porque essas empresas, quando elas fazem esse tipo de doação, elas também precisam justificar legalmente. Então, o que eu sugiro para você? Primeiro, entender um pouco mais sobre a estrutura da sua empresa, aonde você quer chegar com a sua empresa, e a partir daí entender as dimensões legais. Quando a gente está falando de empresa, a gente não está falando de ONG. Nós estamos falando, como eu expliquei anteriormente, né? Nós estamos falando de empresas do segundo setor que tem uma abordagem de terceiro setor. Então, essa empresa ela deve produzir algum tipo de bem ou serviço, né? E esse bem ou serviço, a gente precisa entender aonde ele promove o impacto e se existem, né? Porque existem diversos regimes especiais de tributação que também são favoráveis a negócios que estão ligados a esse perfil de desenvolvimento sustentável. Então, o que eu recomendo para você é entender um pouco mais sobre a estrutura, entender se seu negócio se encaixa ou não nesse perfil, que existem regimes especiais de lei onde a tributação é mais suave para empresas que trabalham resolvendo esses problemas de impacto. Eu aconselho a Rai a abrir uma associação, que essa coisa da ONG, que às vezes é um pouco distante, dependendo do estatuto, dá para a associação trabalhar de uma forma bem interessante, legal e com bem menos impostos e obrigações, talvez, que uma ONG. No caso da Favelinha, a gente estudou bastante e Favelinha não é ONG, é uma associação sem fins lucrativos, mas que a gente consegue vender produtos, né? A gente tem a associação de moda reciclada, que é o Remesh, a gente tem os produtos de pronta entrega, a gente vende os grupos de dança, vende os eventos online, presenciais. Então é uma fábrica de produtos culturais e produtos físicos também, né? E funciona super bem. E você já sabe, né? Se tem dúvidas ou está com dificuldade para empreender ou montar seu negócio, faça como a nossa ouvinte Rai Oliveira. Mande sua pergunta para o direct do Instagram do Sebrae Minas. Sua pergunta pode ser esclarecida em um dos episódios pelo nosso time de especialistas. A gente falou do potencial de mercado para negócios sociais, especialmente pelas necessidades sociais e ambientais que o mundo passa hoje. Mas é bom ficar atento, porque o segmento, assim como todos os outros, também tem seus desafios. A dificuldade na definição de um modelo de negócio, a falta de um marco legal específico para os negócios de impacto social e a forma de atração e captação de recursos são alguns dos entraves nessa jornada empreendedora de quem aposta nesse mercado. Evandro, se sustentar financeiramente pode ser encarado como o maior desafio desses negócios? Eu acho que a maior dificuldade que essas empresas encontram, de fato, é fazer com que as empresas consigam entender a proposta de valor. A gente falou sobre a dificuldade de se estruturar um modelo de negócio. O modelo de negócio é a forma como a empresa cria, entrega e captura valor. E a partir dali, ela entrega valor para a sociedade. Então, eu acho que a maior dificuldade que essas empresas têm é de mostrar para a sociedade a sua proposta de valor
valor e fazer com que as pessoas entendam que essa proposta de valor não é assistencialismo, não é ONG, não é um trabalho voluntário. É uma empresa que precisa gerar renda para que ela consiga empregar mais pessoas, para que ela consiga aumentar a sua capilaridade. Então, eu acho que quando o empreendedor ele decide abrir um modelo de negócio de impacto, ele precisa olhar para quem que ele está resolvendo esse problema, na onde ele está resolvendo esse problema e quem são as pessoas interessadas na solução daquele problema. Eu acho que quando ele consegue visualizar todos esses fatores, ele consegue ter uma melhor definição da sua proposta de valor e consegue apoio das pessoas para sustentar esse modelo de negócio no longo prazo e logo defender essa perenidade e a existência dessa empresa. E que outras dificuldades esses empreendedores geralmente enfrentam? Eu acho que até pegando como exemplo a pergunta que a Rai fez, né? O entendimento de qual modalidade legal é a melhor modalidade para se estar, observando que eu sou uma empresa que resolve um problema da sociedade. Então eu acho que esse setor ele tem crescido bastante ao longo dos anos e aí em algum momento a gente vai ter que discutir como legalizar esse setor sem ter que estar encontrando sempre uma brecha ou ter que estar estudando qual que é a melhor modalidade jurídica para que essas empresas estejam localizadas. Porque se são empresas que resolvem problema de dois setores, né? Nós estamos falando de uma super empresa, né? Que gera lucro, logo eu contribuo com a sociedade para o desenvolvimento social enquanto instituição do segundo setor, mas eu também resolvo problemas do terceiro setor, que é um setor que até então ninguém está olhando para ele. Cadu, você também se deparou com essas dificuldades e como conseguiu resolvê-las? O tempo todo esse desafio aparece na jornada empreendedora, imagino em qualquer setor, mas eu sinto que o principal de tudo, antes da gente até formalizar, é entender o que a gente quer resolver e algo que eu aplico muito na prática da minha vida empreendedora e de toda a história da Favelinha é pegar e fazer. E o feito é melhor que perfeito. Vai demorar, gente, para vocês formalizarem tudo e às vezes é um processo que talvez vai ter que abrir 2, 3 empresas ali para descobrir de fato o que você quer. Então o que eu mais aconselho antes de qualquer coisa é pegar e fazer e não esperar a perfeição ali imediatamente, sabe? Acho que perfeito nunca vai existir, mas se você faz, existe. Se existe, é perfeito, sabe? Então pega e faz. A sacada é tentar e não desistir, estudar, aprender, trocar, cair, levantar, é viver. Já que estamos falando em dinheiro, vocês acreditam que políticas públicas específicas para o setor 2.5 ajudariam esses negócios, principalmente em relação aos processos de captação de recursos e investimentos? O que a sua experiência diz, Cadu? Com certeza, eu sou total a favor de todo tipo de política pública, porque é uma grana que é nossa por direito nas tradicionais que a gente já vê, alguns editais de incentivo fiscal e tudo mais, a gente paga imposto em tudo, né? Então, por direito nosso, ele pode voltar, né, para as mãos dessas pessoas que estão fazendo acontecer. E deixar uma dica, tem um site super interessante que chama Prosas, que nesse site mostra todos os editais que estão rolando a nível até internacional. Então, você, empreendedor do setor 2.5 ou do terceiro setor, acessa lá o Prosas que tem bastante oportunidade e dependendo do estatuto de sua empresa, com certeza algum ali vai encaixar. Eu acho que qualquer política pública ela é importante porque ela fomenta o setor, ela prepara o setor segmento para poder passar por situações adversas que empresas do mercado tradicional acabam passando, né? A gente falou muito aqui do setor 2.5, eu falei anteriormente, mas é válido destacar novamente, essa é uma metáfora construída para explicar essas empresas. Não existe setor 2.5. O que eu acredito é que num futuro muito próximo, as empresas do segundo setor, obrigatoriamente, elas vão ter que ser empresas de impacto, não visar somente o lucro, porque essa fase, né, esse modelo que a gente tem de empresas, ele é um modelo que acompanha a humanidade há muito tempo, e a gente está vendo aí uma série de questões sociais para serem resolvidas, né? O perfil do consumidor, ele mudou bastante. O consumidor hoje se preocupa, né, se o produto que ele consome não vem de mão de obra escrava, se essas empresas, elas, de fato, se preocupam com o ambiente em que elas estão inseridas. Então, eu acho que as políticas públicas no futuro, elas não vão ser para constituir um novo setor da economia, e sim para regular os setores que já existem, para se preocupar. Essa é uma visão minha, né, acompanhando esse mercado. Não tem nenhum teórico que defende esse assunto, mas eu acredito que esse é um comportamento natural. Fazer com que as empresas incluam no seu DNA a preocupação com investimentos e a preocupação com o impacto social que elas devem causar e como cuidar quando isso foge um pouco do script aí.
A tecnologia ocupa um papel central na busca por soluções que ajudem a transformar a vida das pessoas e das comunidades. Mas como os empreendedores podem tirar maior proveito da tecnologia em prol de seus negócios sociais, Cadu? Com certeza. Eu acredito muito na tecnologia também como uma ferramenta de redução de desigualdade social. Tudo que reduz qualquer tipo de desigualdade é extremamente bem quisto por mim, sabe? Então é usar essas ferramentas para escalar o próprio negócio. Acredito que uma ferramenta que é gratuita, que é extremamente fundamental para a favelinha, são as redes sociais, principalmente o Instagram, e a gente usa de uma forma tão legal que estou gerando renda. Assim, minha principal receita desse ano foi de fazer public post. É divertido e eu sinto assim que se comparar com uma CLT, sabe, o que eu faço com um dos meus patrocinadores desse ano, um trabalhador de CLT teria que trabalhar, sei lá, 16, 20, 30 meses. E eu ali em uma postagem consigo resolver isso, sabe? Então é usar as ferramentas que estão, e tem muita ferramenta gratuita, gente. Falando um pouquinho de marketing digital para negócios sociais, como utilizar essa estratégia de forma assertiva nas redes sociais desse tipo de negócio? Você pode contar pra gente, Cadu, o que o Lá na Favelinha tem feito? A gente trabalha bastante. Acho que a primeira funcionária, de fato, que o Lá da Favelinha teve foi uma pessoa especialista na rede social, porque a gente faz muita coisa. E tem aquele ditado que quem não é visto não é lembrado. Então, primordial ali naquele primeiro momento era estar vivo nas redes sociais, estar vivo ali na pesquisa, e tem funcionado bastante. Nosso principal meio de comunicação é a rede social. A gente tem um alcance bem grande e orgânico. Quando eu falo que eu estou fechando vários jobs de influencer, não é necessariamente só pelo número de seguidores que eu tenho, mas pelo alcance e o que eu represento ali para aqueles seguidores, sabe? Em um cenário de crise potencializada pelo coronavírus, encontrar soluções criativas que transformem a vida das pessoas e de suas comunidades e entorno nunca foi tão urgente. Não é à toa que 1/3 dos negócios de impacto social cresceu no Brasil durante a pandemia, de acordo com uma análise da Artemisia, organização que fomenta e acelera negócios sociais. Outro motivo para esse impulso pode ser atribuído ao fato desses negócios estarem maduros o suficiente para entenderem as dores das pessoas que a pandemia reforçou. Cadu, conta pra gente, como foi que o Lá da Favelinha está encarando esta pandemia? Houve algum impacto? Houve muito impacto, a gente só ficou uma semana sem trabalhar. Logo na segunda semana, minha maior preocupação que era o Remesh, que é formado por mulheres não brancas, do aglomerado da Serra. A gente tava sem norte, né, porque os jovens, eles conseguiam se virar ali, fazer uma live, os artistas, né, mas e essas costureiras que vieram de realidades de trabalhar como doméstica, como diarista, né? Como que elas iam se virar? Daí elas começaram a fazer jalecos para doar para os hospitais. Logo na sequência, ainda estava na discussão se tinha que usar máscara ou não. Ali naquele primeiro mês de pandemia, a gente começou a fazer máscara. Foi bem aceito pela mídia local. Por acaso, um fotógrafo de agência internacional subiu o morro para fotografar a gente com essa onda das máscaras. Essas máscaras foram parar na capa do The New York Times, foram pro The Guardian, BBC, vários jornais chineses. E isso deu muita força ali naquele momento, porque a gente estava desolado. Eu tive até um princípio de depressão, assim, imaginando como que a gente ia rentabilizar principalmente essas mulheres, né? Até então, a gente continua com a frente humanitária, combatendo a fome, que é uma das maiores pandemias que a gente enfrenta. Isso fez com que a favelinha crescesse muito. A gente finalizou nossa obra, pegou a associação de moradores, que agora passa a ser lá da favelinha. Nesse meio tempo, eu comprei um outro imóvel que virou a Torre de Bebel, onde eu estou construindo uma galeria de artes dentro da comunidade. A gente ontem fez uma parceria de Copasa e Prefeitura, onde a gente pega uma quadra da comunidade para fazer essa gestão também. E tudo isso porque lá no início da pandemia a gente resolveu combater o vírus de uma forma empreendedora também, gerando renda para essas mulheres e, acima de tudo, gerando autoestima, empoderamento e financiamento para os nossos sonhos, para os nossos desejos. E sobre os novos consumidores, existe uma relação entre negócios de impacto social e a geração Millennials, Evandro? Eu não sei se a gente pode fazer uma atribuição direta a esse fato, né? Mas a geração Millennials é uma geração que cresceu escutando que era importante preservar o meio ambiente, que era importante olhar para a sua comunidade, como que você retribui para a sua comunidade tudo aquilo que ela te entregou. Então, não por acaso, esses consumidores dessa geração se tornaram
mais conscientes socialmente. A gente está falando socialmente das questões que são importantes para a gente enquanto comunidade, para a gente enquanto sociedade. Então, eu não sei se a gente pode fazer uma abordagem direta, mas essas pessoas cresceram ouvindo isso. Logo, elas entenderam que era de fundamental importância tomar algumas decisões, tomar atitude em relação a essa situação. E a partir daí, a gente observa o surgimento de diversas empresas. Ou seja, eu tenho um empreendedor consciente da importância dele enquanto indivíduo e da importância de gerar um impacto positivo no seu entorno para que outras pessoas consigam também desfrutar desse impacto. E aí, de maneira secundária, surge essa onda, né, esse novo segmento que é: eu tenho uma empresa que se preocupa em gerar valor, eu tenho uma empresa que se preocupa a estudar. E uma coisa que a gente ainda não falou hoje, Camila, mas existem 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E esses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, eles são, em sua grande parte, onde as empresas que estão necessariamente desenvolvendo um impacto social estão localizadas. Tem erradicação da fome, a gente tem ali preocupação com o meio ambiente, diminuição da desigualdade social, entre outros motivos. Então, a gente escutou isso desde cedo e esse empreendedor, ele cresce ouvindo isso e aí chega nesse exato momento entendendo que existe esse setor de impacto social, tendo como base esses objetivos que a ONU definiu como importantes para que a sociedade evolua até 2030. E então essa conjuntura desse cenário de mercado e desse cenário econômico faz com que novas empresas surjam nesse segmento. Não dá para a gente atribuir diretamente, mas considerando todos esses fatores, eu acredito que tem sim um grande impacto. Depois de tudo que já falamos até aqui, inclusive da importância do setor para a economia, o que ainda falta para estimular a criação e o desenvolvimento de negócios sociais, Evandro? Eu acho que boa parte do trabalho tem sido feito. A gente vê o surgimento de aceleradoras, de novos negócios, esse próprio conceito que surgiu, né? As empresas estão preocupadas. Se eu tenho um pensamento macro só no lucro, só numa empresa que se desenvolve e cresce absolutamente sem se preocupar com o desenvolvimento social, eu não vou ter pessoas para consumir essa riqueza. Então, isso acaba sendo uma maneira de deixar o ecossistema local propício a consumir esses produtos. Então, eu preciso olhar quais problemas essas pessoas enfrentam para que ela também consuma o meu produto. O que falta? Ampliar a atuação desse ecossistema de impacto, né? Ter novos atores, porque não basta eu ter somente aceleradoras, eu preciso de investimento, desenvolver políticas públicas, como a gente falou anteriormente. Eu preciso fazer com que as pessoas entendam a importância de empreender nesse setor segmento, como é o caso do nosso podcast aqui, para desmistificar um pouco esse conceito. É uma empresa, ela gera lucro, ela distribui dividendo, só que é uma empresa que resolve problema social. É uma empresa que necessariamente busca criar uma solução para um problema que a nossa sociedade enfrenta. Então, eu acho que falta, de certa forma, isso ser disseminado para que o ecossistema de empresas aumente e para que mais empreendedores atuem nesse segmento e logo a gente vai ter aí diversas empresas trabalhando para resolver problemas que a gente enfrenta enquanto sociedade. Aposto que depois de ouvir esse bate-papo, você está com 1000 ideias na cabeça para começar seu negócio, assim como o Cadu estava lá em 2015. De lá para cá, muita coisa mudou, né, Cadu? Como falamos, o empreendedor não está mais sozinho. Ele pode encontrar ajuda de organizações e empresas no Brasil e no mundo que estão dispostas a transformar sonhos em realidade. E como estamos chegando na reta final do episódio 43, Cadu, temos o costume de dar aquela dica valiosa, o conselho especial para nossos ouvintes que pensam em empreender nesse segmento ou que já têm um negócio e querem melhorar a gestão. O que um negócio social precisa ter para conseguir crescer nesse mercado e ganhar novos horizontes, Cadu? Eu comentei e reforço, a principal característica de um empreendedor social tem que ser pegar e fazer e acreditar que o feito é melhor do que perfeito. Tirar a ideia do papel, eu falo muito de colocar a ideia no papel para tirar a ideia do papel, sabe? Então, quando eu falo de colocar a ideia no papel, é organizar, é buscar conhecimento e acreditar, sabe? Acreditar muito, buscar os parceiros, descobrir mais sobre aquele negócio e ser feliz, gente. Tem que ser feliz, é difícil, é muita pedra no caminho, mas se não for divertido, se não for feito com coração, se for feito ali inicialmente só pensando na grana mesmo, não sei se dá muito certo não, saca? Cadu dos Anjos, fundador e presidente do Centro Cultural lá da Favelinha. Obrigada por compartilhar sua experiência e história no podcast Que Negócio é Esse, Sebrae? Desejamos vida longa e muito sucesso ao lado da Favelinha. Mais uma vez, obrigada por aceitar
aceitar nosso convite, Cadu. Eu que agradeço o convite, agradeço todos os ouvintes e sempre é muito importante para a gente crescer e aprender nesse meio empreendedor, porque às vezes parece que a gente está muito sozinho, né? Tá nadando contra a maré, e com o Sebrae com certeza dá para encontrar parceiros, dá para desenvolver negócios, desenvolver ideias e ter uma consultoria jurídica que é muito importante. Fica mais essa dica, gente, vamos todo mundo ficar legalizado, porque já tá difícil legalizado, imagina informal. Simbora, obrigado. Evandro, para fecharmos com chave de ouro, quais os cuidados que os empreendedores precisam ter para seguir esse mercado? Acho que o principal cuidado é não confundir a sua atuação, né? Nem estar somente preocupado em gerar lucro acima de tudo e todos, nem necessariamente se caracterizar como uma ONG, como um trabalho assistencialista, nada contra os dois segmentos, né? Eu atuo até no segundo setor aqui, mas é porque a gente está falando de um negócio de impacto que precisa conter na sua essência, na sua proposta de valor, olhar para esses dois horizontes. Então esse é o cuidado que precisa ser tomado, porque se eu confundo meu trabalho com assistencialismo, eu abandono a essência de gerar lucro, de empregar e desenvolver um mercado. E se eu me preocupo somente com o lucro, muitas vezes eu deixo a essência de ser da empresa, que é resolver um problema de impacto. Então eu acho que é sempre conter na sua estratégia, olhar para esses dois setores econômicos e conseguir, de certa forma, alcançar mais pessoas, né? O Cadu exemplificou muito bem aqui anteriormente que ele tem uma proposta de sempre ser visto, né? Então, tornar esse negócio público é super importante para que essa empresa alcance novos mercados, alcance mais pessoas e consiga defender logo a sua perenidade, a sua existência no curto, médio e longo prazo. É isso aí, Evandro Carmo, analista do Sebrae Minas. Mais uma vez, obrigada pelas dicas incríveis e pelos esclarecimentos sobre os negócios sociais. Valeu demais, viu? Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui discutindo e falando de coisas super importantes para os nossos empreendedores. Obrigado pelo convite. Curtiu o nosso bate-papo? Espero que sim, hein? Se ficou alguma dúvida sobre como estruturar um negócio de impacto social, não deixe de acessar o site sebrae.mg. Lá você encontra vários conteúdos e informações sobre o setor 2.5 e outros segmentos de mercado. Se preferir, ligue no 0800 570 0800 e fale com um especialista em pequenos negócios. E fique ligado, porque no próximo episódio vamos falar de uma modalidade de negócio que está bombando, os clubes de assinatura. Gostou, né? Então não deixe de seguir o canal do podcast Que Negócio é Esse, Sebrae? Da sua plataforma de áudio preferida. Até mais! Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae?